Tudo bem. Queridos e amados irmãos, antes de mais nada, gostaria de agradecer ao reverendo Robério, grande amigo, muito tempo já, de amizade, de longas datas aí, pela confiança em me convidar para falar à igreja, né, e os irmãos estão aqui, e ao conselho da Igreja Betel, pela anuência também do convite. Os irmãos sabem que, se não sabiam, guardo os irmãos no coração, gosto muito da igreja de vocês, tem muito tempo que eu tenho, igreja de Cristo, né? Mas a igreja Betel, tenho tido boas experiências, há muitos anos aí, vindo aqui, tanto como para ouvir as mensagens, os preletores que o reverendo Robério traz, como também vindo à igreja e sendo sempre muito bem recebido como fomos hoje. Então, nossa família agradece a acolhida dos irmãos, a bondade dos irmãos. Trago um abraço da Igreja Presbiteriana Memorial da Barra, lá em Salvador. Quando estiverem por lá, passem por lá e nos visite também, serão bem recebidos. Espero, pelo menos, devolver um pouquinho do afeto e do cuidado que vocês têm tido conosco aqui nesses dias, esse tempo todo que vocês estão fazem isso já por nós, né? Meus irmãos, quando o reverendo Robério me convidou para falar a palavra do Senhor, ele perguntou qual seria, né? Ele deixou liberdade para eu falar de um tema, e a gente procurou falar, né? Eu falei com ele que nós falaríamos sobre os salmos penitenciais ou salmos de lamentação, a ideia do choro ao riso. Nós vamos aprender sobre os salmos penitenciais, não dá para falar dos 7 salmos, evidentemente, mas vamos tentar falar de uma maneira em que saímos daqui com, pelo menos, entendendo um pouco esses salmos e o que eles podem trazer de conforto, de edificação para cada um de nós. O salmo que nós vamos falar nessa noite, vou começar a falar nele agora, vou ler novamente, o reverendo Robério já leu aqui, que foi o Salmo 6. Ele é o primeiro salmo dos 7 salmos penitenciais. Nós temos aqui o Salmo de número 6, que nós lemos aqui. Vou ler novamente com os irmãos. Acompanhem comigo aí, para ficar gravado no coração dos irmãos. Antes de começarmos a ler o Salmo, quero dizer aos irmãos que depois eu quero essas músicas que vocês cantaram aí, para a gente, se puder, liberar aí os direitos aí, para a gente cantar lá na Igreja da Barra. Muito grupo totalmente afinado, a igreja cantando, muito bonito. Fiquei me sentindo emocionado aí com vocês cantando e gostaria também de levar para lá, para Salvador, se vocês assim permitirem, tá bom? Salmo 6. Ao mestre de canto com instrumento de cordas, em tom de oitava, salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas, o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhece por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito coberto de vexame. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Curve sua fronte, vamos suplicar a Deus que Ele continue nos abençoando e nos dirigindo nessa noite. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos por este momento que estamos aqui reunidos como teu povo, Senhor. Povo escolhido, remido pelo sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos tirou dos afazeres comuns do dia a dia, dos trabalhos, da canseira do dia a dia, para termos esse momento aqui, ó Deus, um momento com os irmãos, momento, ó Deus, de fraternidade, momento de amor,
momento de comunhão, Senhor, que nós temos com o Senhor e com os nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento, obrigado pelos louvores que já prestamos a Ti, pelas orações que já, ó Deus, fizemos nessa noite. Mas neste momento que a Tua palavra será pregada, Senhor, anunciada, nós suplicamos mais uma vez a instrumentalidade do Teu Santo Espírito, para que possamos compreendê-la e aplicá-la em nossa vida, Senhor. Sê conosco, Senhor, que saímos daqui cheios do Teu Espírito, cheios da Tua palavra, como a Tua palavra mesmo nos ensina, que habite Cristo ricamente em vós. Nós suplicamos isso, Senhor, em nome e por amor do Teu Filho amado, Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, os salmos penitenciais ou salmos de lamentos. Teve um irmão lá em Conquista, eu fui falar algum desses salmos, eu falei, aqui eu vou falar mais um pouco do que lá, estive semana passada lá, e ele falou de salmos penitenciários. Eu falei, meu irmão, não é salmos penitenciais, é penitenciais, irmão, de penitência, não é penitenciários. E eu tive que falar toda hora lá para poder, né? Talvez o irmão estivesse brincando, eu estava brincando, mas é penitenciais, ou salmos de lamento. O que são isso? O que são esses salmos de lamento? Antes de mais nada, se você pegar a ideia dos salmos, você vai compreender que o saltério, de modo geral, ele contém vários tipos de salmos. O saltério é considerado o cancioneiro, né? O livro de canções, de músicas do povo de Israel, mas ele tem oração, ele tem cântico das escadas, ele tem músicas que eram para ter cantadas no templo ali, outras que você cantava na romaria, né? O povo andando, caminhando e cantando. E você tem orações pessoais, muitas orações pessoais, você encontra orações de Davi, você encontra uma diversidade de tipos de salmos. Nós temos os salmos de majestade, nós temos os salmos imprecatórios, e você tem uma estrutura chamada salmo de lamentação. E quando você ouve logo de cabeça salmo de lamentação, você pode estar associando o lamento a uma murmuração, como a ideia do povo do Egito, que o povo murmurou e não entrou. Para uma geração toda se perdeu no Egito porque murmurou. E não é isso que os salmos de lamentações representam, né? Essa murmuração do povo do Egito. Tanto é que o salmo de lamentação tem uma característica, o lamento que aquele salmista está fazendo, ele vai ter uma direção, ele tem um lugar para receber esse lamento, e esse lamento é dirigido àquele que pode resolver o seu lamento. Geralmente, o lamento do salmista, geralmente, é um lamento pelos seus pecados, por aquilo que ele cometeu. Então, se ele comete um pecado, se ele comete algo, ele tem que buscar ali agora quem pode resolver. E ele busca o Senhor, busca o nosso Deus. Eu sei que hoje, caminhando, né, para um caminho, entrando para o outro, voltando para outro, pegando o trânsito, eu cheguei no finalzinho, quando o Roberto disse amém, então ele já deu uma introdução um pouco sobre o Salmo, né, sobre o saltério. As ideias, ele falou do Salmo primeiro, ele falou comigo, que alguns dizem que é a abertura de todo o Salmo. O Balmer Robertson fala que é o início, foi escrito por último. Tem gente que fala que o primeiro Salmo foi escrito por último para dar abertura a todo o Salmo. E alguns até colocam para o Salmo 1 e Salmo 2 juntos, uma abertura, onde você vai encontrar em todo o saltério o caminho do justo e o caminho do ímpio. Em todo o tempo você vai encontrar isso. Aliás, na Bíblia toda, se você pegar o Evangelho de João, você vai encontrar um caminho dos que creem, dos que não creem. Se você for para Gênesis, você vai também encontrar a mesma coisa, os filhos de Deus, os filhos dos homens. Você sempre vai encontrar dois caminhos, não há uma terceira via, né, um terceiro caminho para você correr. É o caminho, ou o caminho dos filhos de Deus, ou dos caminhos dos filhos dos homens, ou o caminho do justo, ou o caminho dos ímpios. Nos Salmos de Lamentação, já vou chegar aqui, eu vou falar mais depois, um pouco mais amanhã, mas os Salmos de Lamentação, você tem, na verdade, são 7 salmos. Salmos 6, 32, 38, 51, 102, 130 e 143. São 7 salmos que, às vezes, na história da igreja, você vai encontrar alguns livros com eles juntinhos ali, servindo para aquele povo, o povo da aliança, o povo de Deus, de verdadeira confissão, de verdadeiro momento de você se debruçar diante de Deus, de você buscar a Deus ali como penitência, né? E a penitência aqui não é uma penitência, esse lamento não é uma penitência como a gente pensa no romanismo. No romanismo, a penitência, a pessoa tem que pagar ali algo
e para você pagar aquilo, você pode, por exemplo, praticar o autoflagelo. Já aconteceu em alguns momentos do passado. Você pode encontrar, por exemplo, Martinho Lutero se mutilando, colocando ali, se autoflagelando para pagar aquele pecado. Ele pecava, diz os biógrafos dele, se sentia completamente perdido, sentia completamente ali afastado de Deus, e ele então se automutilava, se autopenitenciava. Não é uma penitência desse tipo que acontece no saltério. No saltério e no Salmo de Lamentação, desses 7 salmos, que vão ter salmos diferenciados. Alguns você vai saber o motivo do lamento, e outros você não vai saber o motivo, mas o mais importante é a quem se dirige esse lamento. Quem é que está ouvindo esse lamento? No Salmo 6, propriamente dito, que é considerado aqui, o texto já fala que é Salmo de Davi, nós já temos a autoria aqui. Alguns acreditam que o contexto deles não dá para você saber com certeza, mas alguns acreditam que é quando Absalão ali vai perseguir ali o seu pai, e ele está em grande, profunda dificuldade. Davi mais envelhecido, não é mais aquele guerreiro forte, não é mais aquele bravo guerreiro, mas agora ele é um homem mais idoso, com mais dificuldades, e ele está enfrentando diversas dificuldades e diversos inimigos, inclusive o seu próprio filho. Aqui é um contexto possível, sim, que alguns vão dizer que esse é o contexto do Salmo 6. O fato é que Davi não nos descreve o porquê ele busca a Deus nesse lamento, de maneira direta. Ele não diz assim, é esse pecado aqui que eu estou levando a Deus. Ele só vai falar de maneira bem genérica as consequências do pecado dele, o que o pecado dele levou, qual foi a consequência que ele teve na sua consciência, na sua espiritualidade, na sua vida, na sua prática de vida, o que aconteceu com ele depois que ele cometeu este pecado. É isso que nós vamos encontrar aqui. Interessantemente, é uma oração que se torna cântico. É a oração individual de Davi que se torna um cântico. Então você chega no início aqui do Salmo, você vem ao mestre de canto com instrumento de cordas em tom de oitava, Salmo de Davi. É interessante que esse tom de oitava gerou algumas discussões. Agostinho, em suas discussões sobre o Salmo 6, ele chega a dizer que o 8 pode ser uma possibilidade do 8, porque o 7 seria o número do completo da perfeição, e o 8 seria uma nova criação. Ele fala então de escatologia no Salmo 6. É claro, meus irmãos, com a especulação, Agostinho, na exegese, não era muito bonzinho, não, né? Tinha dificuldades. E, portanto, a gente não pode entender assim. É mais provável que seja realmente uma ideia de um tom, uma oitava abaixo, na música é mais grave. Então, um tom mais grave. Provavelmente para ser cantada por homens, para ter aquela ideia de gravidade. E isso, para quem é músico, e os irmãos que são músicos aí, entendem que quando você coloca uma coisa mais grave, você quer colocar uma reação nas pessoas de mais pesar. Né? Você pega os tons menores na música, são mais tristes. Os tons mais abertos na música são tons mais alegres. Mas você não sabe de música, de repente você fala, o que é isso, pastor? Eu venho aqui para falar nada de música. O que acontece? O importante aqui é que esse salmo, essa penitência de Davi vai ser dirigida a Deus, mas vai servir de edificação para a igreja, para Israel. Então serve de edificação para Israel, para ser cantada e ser naquele momento ali também um momento de autoconfissão. Você vai confessar a Deus, há um momento de confissão a Deus, e um momento também de confiança a Deus. Nesse salmo você tem um pesar do lamento, mas você tem uma confiança também aqui, a quem foi que você dirigiu. Ao mesmo tempo que você está confessando, você tem confiança. Mas no decorrer dos salmos, desse salmo, você não percebe logo, se você não chegar até o fim. Então vamos aqui no Salmo 6, versículo 1. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Você pega logo o Salmo, o versículo 1, onde você chega e percebe aqui, Senhor, não me repreendas na tua ira. Muito comum também, você vai encontrar isso no Salmo 38, é um outro salmo. Ele diz, não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor, cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recaia sobre mim. Esse salmo então começa trazendo o Senhor, mas na Bíblia,
você deve estar aí, seja no aplicativo, seja na Bíblia, né? Eu hoje uso os dois porque eu não enxergo muito bem, então às vezes tem que aumentar, usar o celular com uma letra desse tamanho aqui. Um dia o irmão chegou e falou assim, mas pastor, que letra grande você usa, né? Só faltou falar assim, que olhos grandes eu tenho, né? Faltou só isso. Mas era a letra que era grande, porque não dá para enxergar direito. Nem com óculos, agora eu estou assim, ó, aqui eu enxergo você, se eu boto o óculos eu não enxergo a letra, eu tenho que tirar os óculos, já enxerguei melhor. É uma coisa meio estranha. Mas vamos lá. Na sua Bíblia deve estar em caixa alta. O que é caixa alta? Está tudo maiúsculo. Deve estar tudo maiúsculo, Senhor. E você vai ver que vai aparecer várias vezes a palavra Senhor. Gente. Vou repetir na hora que passar, eu falo de novo aqui de novo. Vou mostrar para vocês. Esse é o Senhor da aliança. Da aliança. De novo, o Palmer Robinson fala que do capítulo 1 a 41 dos Salmos é confrontação. Onde o salmista está confrontando os inimigos que estão ali ao redor, tem um confronto, os ímpios parece que estão vencendo, e ele está num momento de confrontação ali. Mas, então, quando você fala Senhor no Antigo Testamento, o povo do Antigo Testamento, ele entende que é o Deus da aliança, ele vai chegar ao Deus da aliança. Então, veja, Davi, quando ele busca a Deus, ele busca esse Deus da aliança, ele fala, não me repreendas na tua ira. Ele não está falando, Senhor, não me repreendas, não me castigues no teu juízo. Mas por quê? Com que audácia Davi chega até Deus para dizer a Deus que ele não poderia, Senhor, eu pedindo a Deus para não repreender ele na tua ira e nem me castigar no teu furor. Veja que aqui é mesmo sinônimo. Quando ele fala, não me repreender na tua ira, não repreender, ira, nem me castigues no teu furor. Castigo, repreender, castigar, repreender. Então, ele vai usar, e é muito comum na música, você repetir palavras. Nós cantamos aqui um salmo aqui que repete. Ele repete, e é uma forma didática de entendimento de gravar. Você gravar, você repetir, mesmo que seja com sinônimo, mesma coisa, falado de maneira diferente. Ele fala isso, mas ele está repetindo ao Senhor, para que o Senhor não castigue. Não faça isso, Senhor. Não faça isso. E por que ele faz isso? Porque a primeira coisa que a gente vai aprendendo dentro desses salmos penitenciais é que o salmista não confia nele mesmo. Ele não confia que ele tem qualquer mérito nele mesmo para chegar a Deus. E ele também vai de maneira totalmente humilde, porque ele se sente completamente perdido. Aliás, meus irmãos, ninguém que qualquer dia passou pelo processo da salvação, da conversão, ninguém que tenha passado por isso pode, em qualquer momento, ter se sentido salvo antes de se sentir perdido. Veja que é um método muito interessante que o apóstolo Paulo usa em Romanos. Ele até o capítulo 3, versículo ali, ele vai até o versículo 21, né? No 21 ele já está falando da justificação em Cristo. Mas até o capítulo 3, ele está falando de todos estão debaixo do pecado. Lá em capítulo 3, versículo 9 de Romanos, o apóstolo Paulo, não há um justo, não sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, uns se fizeram inúteis. Ele começa então a trazer a ideia de perdição, para depois confortar com a salvação. Então, logo de início, eu quero dizer, você que está aqui nessa noite, você que veio para esse acampamento, esse retiro, se você não se sente totalmente perdido na presença de Deus, na presença da santidade de Deus, você tem ainda que passar por esse momento de se sentir ali impotente, se sentir incapaz, se sentir pecador. A mesma ideia tem Isaías, quando chega na presença de Deus, e ele chega na presença de Deus, lá no chamado dele, em Isaías capítulo 6, ele diz, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, habito num povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. E o Senhor, então, ali tem que purificar os lábios de Isaías, para ele entrar na presença dele. Não há ninguém que entre na presença de Deus como Moisés, sem antes tirar as sandálias, para estar na presença de Deus. E um homem pode ver a face de Deus, sem que Deus, com a sua graça, nos mantenha. Então, Davi sabe disso, mas aqui, essa oração não é de um homem que estava fora e passou por esse processo. É um homem que está dentro da aliança, está passando por um processo onde o pecado dele está corroendo a vida dele. O pecado dele está trazendo um sentimento de que a ira de Deus pode estar sobre a cabeça dele. É aquele momento em que você, quem sabe, um dia tenha pecado, tenha passado por um processo de pecado, de tamanha, vamos dizer assim,
também a sordidez do seu pecado. Tão duro foi o seu pecado para você, que você cometeu, que você se sente completamente perdido. Aliás, meus irmãos, na vida cristã, a gente estuda as biografias dos grandes homens de Deus e das mulheres de Deus no passado. Não há praticamente ninguém que nunca tenha passado por um momento de dizer assim: será que eu não estou perdido? Mas você fala assim: mas não tem a certeza da fé? Sim. A nossa confissão de fé fala que a certeza pode ser abalada segundo o nosso pecado. Pode ficar mais forte ou mais fraca. Muitas vezes, quanto mais você está diante de Deus, seguindo a palavra de Deus, você se sente mais fortalecido. E às vezes você se afasta, você se sente o quê? Mais fraco. Davi aqui é este homem que está enfraquecido pelo pecado que ele cometeu. Ele está com medo da ira de Deus. Ele está com medo do furor de Deus. Só que ele conhece quem é o Deus do quê? Da aliança. Esse é o ponto. O ponto aqui é que ele não fala assim: olhe para mim, Senhor, e veja como eu fui o Davi, guerreiro, que o Senhor escolheu como rei, que o Senhor ali menino ali, chamou Samuel e o escolheu para ser rei ali, aquele que derrotou Golias. Olha, eu sou, ele não é o cara, né? Não é isso. Ele fala: o Senhor é o Senhor da aliança. É o Senhor que te amou ali desde o início, fez uma aliança, que fez um pacto, como lá em Gênesis 3, versículo 15, do filho da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, e essa lhe ferirá o calcanhar, que fez um pacto com Noé, que fez um pacto com Abraão. É o Deus que diz que tira Abraão da cidade de Ur dos Caldeus, e diz que vai para a terra que eu vou te mostrar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, abençoarei os que te abençoarem, maldiçoarei os que te amaldiçoarem. É a esse Deus da aliança que ele está falando. É um Deus que prometeu que ele seria o nosso Deus e nós seríamos o seu povo. Então veja, não há uma confiança. Então um dos processos penitenciais, ou de arrependimento, ou de culpabilidade pelo pecado, é quando você perde a confiança em você. E se você fez isso, você está dentro do salmo. Você não tem confiança em você. Você não está confiado no seu longo tempo de igreja. No quantos anos você tem, nem nas suas canas, nos seus cabelos brancos. Você não está confiante no tempo que você parou na IBD, na escola dominical, na teologia que você conhece. Sua confiança é quem foi que te chamou das trevas para a luz. Essa é a ideia de Davi. Então ele chega e diz: Senhor, não me repreendas, não me castigues no teu furor. Ou seja, ele sabe que ele é culpado. E ele sabe que ele é passivo dessa pena. E ele sabe que ele realmente merece a penalidade. Ele merece. Mas ele falou: Senhor, na sua ira, lembre da sua misericórdia. E ele vai: tem compaixão de mim, Senhor. De novo, aí viu? Senhor de novo. O Deus da aliança. Porque eu me sinto debilitado. Pode ser também uma tradução aqui para abalado, porque vai se conectar com a ideia dos ossos, esmagado. Eu me sinto debilitado. E aí a tradução nossa no português foi sara-me, porque poderia ser também debilitado, doente. Mas doente, eu me sinto doente, enfermo. Daqui eu me lembro muito de um livro que eu li há muitos anos, acho que eu li em 1999, chamado Depressão Espiritual, do Dr. Martin Lloyd Jones, acho que é da editora Pace, se não me engano. E esse livro me chamou a atenção, eu falei: depressão espiritual. Um dos capítulos desse livro que eu gostei bastante foi quando a pessoa está cansada de fazer o bem, mas não é esse caso aqui não. E eu fiquei pensando: depressão espiritual, como é isso? E aí o doutor Martin Lloyd Jones, o pastor, vai começar a falar um pouco sobre isso, explicar um pouco sobre isso. Sobre quando a pessoa, por exemplo, comete um pecado e ela sente o corpo dela pesado. Como Hebreus fala que o pecado ela tenazmente vai nos assediando. É um peso que tem nas suas costas. É um peso, é você tentar correr com um peso atrás. E muitas igrejas não se desenvolvem, muitos irmãos não se desenvolvem por causa do pecado. Porque é pesado, pesa. E esse peso não vai ser apenas no espírito. Não é apenas no espírito, interessante, ele vai sentir completamente esse peso do pecado. Então ele diz assim: tem por paixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado, sara-me de novo, Senhor.
Cura-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Então veja que o pecado aqui, ele não faz aquela separação. Eu sei, meus irmãos, que na teologia, vocês que têm, né, graças a Deus, um pastor fiel à palavra do Senhor, você já deve ter estudado sobre dicotomia, tricotomia. E esses nomes eu até fico brincando com meus colegas, falo assim, esse nome é só para travar a língua mesmo, né? Porque dicotomia, tricotomia não tem na Bíblia assim, a palavra, né? Aí a pessoa fala, mas Trindade também não tem, né? A palavra é maneira de entender as coisas. Mas quando a gente vai para o Saltério, a gente percebe que ele não está preocupado com isso, com essa filosofia. O que é a dicotomia? O homem é corpo e alma. E tricotomia? O homem é corpo, alma e espírito. Tá, que eu falei e não expliquei, né? Dicotomia, o homem é corpo e alma, é uma linha de pensamento, e o outro é tricotomia, o homem é corpo, alma e espírito. Eles vão explicar cada parte dessa, e não é meu ponto aqui. O meu ponto é que a salmista não se preocupa com isso. Ele é uma humanidade. O corpo sem a alma é morto. Quando o Senhor fez Adão, ele fez o quê? Uma alma, ele fez o corpo e fez assim, soprou em suas narizes e fez o quê? O Adão? Alma vivente. Pronto. A Bíblia não fica preocupada com isso. Quem se preocupa somos nós, que somos curiosos. A gente brincando hoje pela manhã, mais tarde, né, conversando, eu falei com os irmãos ali, que estavam várias curiosidades ali, o pastor Roberto tirando as dúvidas dos irmãos, e eu dizendo para os irmãos que Deus não tem compromisso com a nossa curiosidade. A Bíblia é história redentiva. Então a Bíblia não tem preocupação nenhuma, nem compromisso com nossa curiosidade. A Bíblia tem tudo que você precisa saber para ser salvo e para andar de conformidade com aquilo que Deus prescreve. Como você deve adorá-lo, como você deve honrá-lo e glorificá-lo. Você não tem ali nenhum manual de biologia, de química, de nada. Você pode encontrar tudo isso em alguma coisa, mas nada disso é a preocupação bíblica primária. Então a Bíblia revela esse Deus e o que a gente precisa fazer para agradá-lo. E a gente então discutindo sobre isso, falando sobre isso, eu falei, olha, a Bíblia não tem essa preocupação, e realmente não tem. O salmista não está preocupado com essa teologia contemporânea, essas brigas ou essas discussões filosóficas. O que o salmista está dizendo é que ele não consegue separar a vida dele, a alma dele, da vida dele prática, do dia a dia dele. O corpo dele sente o seu pecado. E muitas vezes, meus irmãos, aqueles que estão em pecado, você que vai para o aconselhamento e conversa com eles, você vê a pessoa adoentada mesmo. Ela está acabada, ela está arrasada. A vida dela não anda, a fé dela não corre, não progride. Aquela pessoa está realmente arrasada, a gente não sabe às vezes por que é. Irmão, está frio na fé. Assim como um Adão que foge e vai se esconder ali da presença de Deus, como se pudesse esconder da presença de Deus. Uma das coisas mais assim, interessantes é como Deus se revela. Deus se revela e te sabe que ninguém pode se esconder dele. Nem num lugar mais alto, nem no mais profundo você pode se esconder de Deus, porque Ele vê aquilo que ninguém vê, mas Adão com o seu pecado tenta fugir. E muitas vezes acontece na igreja. O irmão quando está em pecado, ele te manda. Começa a afastar, começa a não ir, começa a faltar, né? E depois do culto virtual, acabou tudo, né? Começou agora todo mundo, eu estou lá, pastor, mas eu estou lá virtual, viu? Fica tranquilo que eu estou virtual. Aí eu brinco na igreja, falei hoje à tarde, o problema é que o céu não é virtual, mas nem é isso, o problema é que o inferno não é virtual. Aí esse é o problema, você não vai poder ficar olhando nada do celular, do computador, lá o inferno queimando, você vai estar lá. Então, cuidado com esse negócio de virtual, é uma bênção que pode virar uma maldição na sua vida. Por quê? Porque algo que seria para ajudar a divulgar o Evangelho, no momento de crise, inclusive, foi importante, mas você pode começar a se acostumar com isso. Mas o curioso aqui é que Davi não faz isso, ele não se esconde da presença de Deus, porque ele sabe que não pode se esconder. Se ele sobe lá no alto, no mais alto monte, ele não pode se esconder de Deus. Se ele vai para o mais profundo abismo lá, ele não pode se esconder de Deus. Então o que ele faz? Ele busca, ele sabe quem Deus é. Às vezes no sofrimento sem o nosso pecado, o que nós precisamos saber não é, na verdade, qual é o tamanho da nossa dificuldade, mas quem Deus é. Quem Deus é? Não estou falando aquela frase, né? Quem é maior que Deus é maior que o seu problema, não é isso. É quem Deus é, conhecer Deus. Às vezes você está sofrendo, e você quer saber o porquê, você quer saber o para que você está sofrendo. E as pessoas perguntam, por que eu estou sofrendo?
Para que eu estou sofrendo? E quando a pessoa fala assim, por que eu digo, por que não? Por que não você? Quem você é especial? É melhor do que Paulo, do que Davi, do que José? Quem? Como é que é? Não estou entendendo. Nesses momentos a gente precisa saber quem Deus é. Momento de dor, de sofrimento sem pecar. Mas quando você peca, aí mais ainda, você precisa saber quem Deus é. Davi recorre a Deus porque ele sabe quem Deus é. Ele é o Deus da aliança, então ele coloca a sua queixa, o seu lamento a esse Deus da aliança. E ele se sente abalado, o osso está abalado, está esmagado, ele está se sentindo completamente esmagado pelo seu pecado, que não é nos revelado aqui. Mas no versículo 3 ele diz, também a minha alma está profundamente perturbada. Então, alma, corpo, perturbada. Todo o corpo dele perturbado. Está completamente abalada. Totalmente chacoalhada. Ele está em perturbação completa. Mas de novo ele vem, mas tu, Senhor, até quando? Essa expressão até quando é bastante interessante nas Escrituras. Segundo os estudiosos, ela acontece 30 vezes na Bíblia. 16 dessas vezes que acontece, 16 acontecem nos Salmos. Até quando? A gente pode lembrar de Abacuque. Até quando, Senhor? Até quando? Esse até quando, ele é tão bonito, irmãos, porque a humanidade está aqui. Até quando, Senhor? Ele sabe que está sofrendo, ele sabe que está sofrendo porque o peso da mão de Deus está sobre ele. Então ele pergunta quem pode dar um tempo ou término daquele sofrimento. Ele pergunta, até quando, Senhor? Meus irmãos, muitas vezes, eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes, num momento de um sofrimento comum, que você nem cometeu pecado, você pergunta, até quando, Senhor? Quantas pessoas, irmãos da igreja no passado, chegaram um momento em que falaram assim da perseguição, e falaram, até quando, Senhor? Até quando? Assim como Abacuque. Veja que existe uma resposta para Abacuque ali, mas a resposta depois, de uma maneira bem interessante, o apóstolo Paulo vai usar lá, olha, o justo verá por fé. O justo verá por fé. Mas Davi aqui está falando quando ele cometeu o pecado. Não é uma dor, de um sofrimento, de algo, uma provação que está vindo. Ele caiu em tentação, pecou, não disse qual é o pecado. Mas mesmo assim ele chega confiante em Deus. Mas a confiança dele em Deus não é uma confiança que é vazia. Ele conhece quem Deus é. E desde já eu pergunto a você, você conhece quem Deus é? Quem Deus é? Isso é importantíssimo em qualquer momento da sua vida, você conhecer quem Deus é. Então ele diz, até quando? Ele pode falar isso até quando? Por quê? Porque ele conhece quem Deus é. E você vai ver quem é o Deus que ele apresenta aqui. Ele diz, volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Esse volta-te aqui parece que Deus saiu, né, e foi embora. Mas é a mesma ideia do Salmo 13. Senhor, não afaste de mim, né, o seu rosto. Não me repreendas. A ideia é de que Deus, ele se afastou de Davi. O Novo Testamento fala para a gente não entristecer o Espírito que habita em nós. Ele se afastou, ele está sentindo que Deus se afastou. E é interessante o diálogo dos salmistas. Tem hora que Deus fala, que ele vai falar assim, Senhor, o Senhor está escondendo o rosto de mim. O que está querendo dizer com isso? O Senhor não está me ouvindo, não está me atendendo. Ou ele está sentindo o peso da ira de Deus. A presença de Deus está ali, sempre. Mas ele está sentindo o peso da ira, da repreensão de Deus na vida dele. Então ele diz, volta, Senhor, Senhor da aliança. De novo, vocês estão vendo aí na Bíblia aí. E livra a minha alma, salva-me por tua graça. Davi entende que Deus é o Deus da aliança. Deus é o Deus do quê? Da graça. Ele é o Deus da graça. Se ele é o Deus da aliança, ele é o Deus da graça, ele pode perguntar até quando? Por que ele pode perguntar? Porque ele sabe que o Deus da graça, se quiser, para a sua vontade, pode livrar Davi desse sofrimento. Então ele continua, livra minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte, numa recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Davi está dizendo, meus irmãos, que ele está quase morrendo, está sentindo a morte chegar. Veja que o Salmo chega a dizer que os olhos deles estão cansados.
Tem um autor que diz assim, no comentário, ele fala assim, olha, nem Moisés ficou com o olho cansado como Davi. A Bíblia fala de Davi, a cidade dos olhos de Moisés. Então veja, meus irmãos, que aqui ele está se sentindo já indo para a morte. Mas parece até uma barganha com Deus, né? Chega assim para Deus e fala assim, ó Senhor, Senhor, é o seguinte, viu? Estou morrendo, viu? Como é que eu vou louvar o Senhor? Porque os mortos não louvam a Deus. Ele está replicando a Bíblia. Na morte não há mais louvor. Os mortos não louvam a Deus. Ele está dizendo, eu vou morrer. Eu estou morrendo. É claro que Deus sabe disso. Ele está sentindo uma dor tamanha essa dor, que ele se sente cada dia agora indo para a sua morte. Eu não sei se alguém já sentiu isso aqui. Se alguém já teve esse momento, até ficou aí vivendo algum tempo aí em pecado. Não sei se aqui hoje temos alguém aqui nesse nível, de sentir realmente que não tem mais jeito. Mas Davi está dizendo, olha, Senhor, numa recordação de Ti na morte, no sepulcro, quem dará louvor? Aqui também expressa a vontade dele de continuar louvando a Deus, de louvar ao Senhor, apesar do seu pecado, apesar do que ele cometeu, apesar de sentir todas as dores do seu pecado, ele continua querendo anunciar a glória de Deus. Não há recordação de Ti. No versículo 6, irmãos, ele continua, estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas, o alago. Meus irmãos, ele fala que a alma dele, pede para salvar a alma dele, e ele fala que está quase indo para o sepulcro, e agora ele está dizendo que o lugar que acolhe, o lugar onde você deita, a Bíblia diz que o justo deita e dorme. A gente até fica brincando com os irmãos que têm insônia, né? Fala assim, ó irmão, está com insônia? Ih, é pecado. O pecado está tão grande na cabeça, você não está conseguindo dormir. Mas a Bíblia fala que a cama é o lugar de descanso. O leito é o lugar de conforto. É ali que você se consola, ali até com Deus, pensando em Deus. Davi não encontra consolo e conforto. Ele chora, e ele usa de maneira, usa uma hipérbole, um exagero, ele exagera. Em vez de dormir, em vez de descansar, nas noites, em claro, o que eu estou fazendo? Eu estou nadando no meu leito. Um rio de lágrimas. O alago. Meus irmãos, que homem que está aqui, terrivelmente aqui, vivendo uma vida terrível aqui, se sentindo de maneira terrível, sentindo uma dor profunda. Não há como você, né, irmão Lutero diz que não há como você ler esse salmo e também não se sentir terrificado, né, se sentir aterrado aqui, aterrorizado com esse salmo, se sentir pesado com este salmo. Não tem como você não se sentir assim. Então Davi chega e diz, olha, meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelheceram por causa de todos os meus adversários. E agora ele dá uma causa extra fora. Até o momento a gente não sabia que tinha alguns adversários, agora ele vai revelar que existem alguns adversários. Ele não diz quais são, mas ao colocar ali no plural, ele está dizendo que são muitos. Ele está se sentindo sozinho, ele só tem Deus. Só tem a Deus. Mas quem tem só Deus, né, meu irmão? Tem tudo. Nunca está sozinho. E aí ele continua. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, que é a mesma coisa. Ele alaga a cama com choro. Os olhos estão de mágoa, se acham amortecidos, envelhece causa de todos os meus adversários. Quem sabe, se tiverem certos alguns estudiosos, o problema é com Absalão. Pode ser. Mas mais importante do salmo não é nem às vezes descobrir o contexto, é descobrir o conteúdo, o que ele quer nos ensinar. E ele continua nos ensinando aqui, primeiramente, como a gente chegar até Deus. Vamos a chegarmos até Deus numa confissão verdadeira de pecados. E chegar com confiança, não nos nossos méritos, mas na aliança de Deus e na sua graça. Na aliança do Senhor e na sua graça. E ele chega e diz aqui no versículo 8, apartai-vos de mim todos que praticais iniquidade. Esse texto aqui é repetido em Mateus 7,23, com o Senhor Jesus. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. O Senhor Jesus, ele repete isso aqui, falando aqueles dias, vão falar que fizeram milagres, expulsaram demônios. Ele vai dizer, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós praticais a iniquidade. Ele repete ali, falando esse versículo aqui. A ideia de que os ímpios vão encontrar um lugar
do seu juízo. Davi, então, ele vai aqui nesse momento e diz: olha, apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Aqui começa a mudança, meus irmãos, do salmo. Mas na igreja, quando eu bebo água, demora mais 1 hora, viu? Quando ele diz aqui, ó, apartai-vos de mim todos que praticais iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz, agora ele está dizendo que o Senhor ouviu o seu lamento. O Senhor ouviu a voz do meu lamento. É interessante aqui, meus irmãos, que Deus sempre ouve o nosso lamento, nossa oração. Deus não é surdo para não nos ouvir, mas o ouvir aqui é de atender. Então Deus sempre ouve as nossas orações, mas nem sempre atende. Ele atende segundo a sua vontade. Mas se você ora, seja feita a sua vontade, não teve nenhuma oração na sua vida que Deus não atendeu. Porque você ora assim: seja feita a sua vontade e não a minha. Então, de alguma forma, sua oração, uma oração cristã, é sempre atendida. Porque a gente pede: Senhor, não faça a minha vontade, faça a sua. Aqui, quando ele diz: o Senhor ouviu a minha voz, ele está falando que o Senhor respondeu rapidamente o seu lamento, a sua queixa ali diante do Senhor. O Senhor ouviu a minha súplica, é tudo Senhor, 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 Senhor. Ouviu a minha súplica, o meu lamento, a minha súplica são sinônimos, a mesma ideia. O Senhor acolhe a minha oração. O Senhor ouviu a minha súplica, ouviu o meu lamento e o quê? Acolheu a minha oração, é a mesma coisa. Ele só está reforçando. Como é um cântico também, se transformou em cântico, as repetições, de novo, são importantes. São maneiras didáticas de assimilação. Mas reforça a ideia. No momento, o Senhor não estava afastou, ele estava sentindo a ira de Deus. Ele está sentindo o furor de Deus. Ele está sentindo que os seus ossos estão esmagados, a sua alma está perturbada, abalada, tudo. Até o osso, que é o lugar de sustento do nosso corpo, a parte mais dura de cada um de nós, está se sentindo abalado. Tudo está abalado. Mas agora, o salmo muda. À medida em que ele vai orando ao Senhor, o Senhor vai respondendo. Aqui diz o momento que foi? Não sabemos. Pode ser que ele está dizendo, na própria oração dele, ele sentiu isso e já escreveu. Na mesma hora. Porque muitos salmos começam assim. Começam falando que Deus está afastado dele e depois termina: eu, contudo, louvarei ao Senhor. Mostra depois uma mudança. Esse é um papel da oração. João Calvino dizia que os salmos é a anatomia da alma, né? A verdadeira anatomia da alma são os salmos. A gente quer conhecer a nossa alma, nós então vamos ler os salmos. Vamos aprender dos salmos, vamos conhecer mais os salmos. E os salmos mostram tanta coisa, tanta parte de nós, que é algo maravilhoso. Por isso que eu falei que queria também os cânticos dos irmãos aqui, todos os 3, né, que foram cantados. E você percebe, quando você vai cantando os salmos e vai aprendendo mais dos salmos, você se vê ali nos salmos. Você se identifica com os salmos, porque foram pessoas como eu e você, pecadoras. Eu me lembro que eu vim aqui há muitos anos, eu falei do texto de Hebreus. É até um texto que o reverendo Roberto já estudou profundamente. E no texto de Hebreus, algumas pessoas falam da galeria da fé, né? Da galeria dos heróis da fé. E toda vez que eu prego em Hebreus, eu falo: gente, não tem herói da fé. Pare com isso. Tem livro, né? Heróis da fé, né? Pare com isso, porque na verdade, quem faz perseverar é Deus. Porque a Bíblia diz que Elias era um homem como nós, sujeito aos mesmos defeitos. A Bíblia mostra o homem caído. A Bíblia mostra, por exemplo, Noé que se embriaga, o Davi que mente, Adão, de novo Abraão, né? Que mentiu. Saiu, né? Quase não vai, né? Daqui a pouco chega até o final, né? Da Bíblia. Tem o Moisés também, que se irou, o homem mais manso da Bíblia se ira. O João, que é o apóstolo do amor, chega lá na cidade e fala: Senhor, quer que eu mande os anjos destruir tudo? Não é? Paulo, que é o apóstolo da graça, diz: Senhor, tira esse espinho aqui. O Senhor: opa, Paulo, minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Minha graça te basta, Paulo, fique aí. A Bíblia é um livro que mostra a queda, não esconde os pecados, os defeitos. O próprio Davi é um homem que tem defeitos e pecados, como eu e como você.
Nós temos pecados. A diferença é com o que você faz com eles. Se você se lamenta, se você se penitencia, se você busca quem pode resolver o seu pecado, ou se você esconde o seu pecado. Como né, a gente vai ver também Davi falando, enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos. O que você faz com ele? E tem irmãos que ainda, mais exageradamente, vão confessar ao pastor. É evidente que você tem que buscar liderança para cuidar da sua vida espiritual. Mas ele começa, vai uma vez, vai outra vez. Não sei o que aconteceu com você, pastor. Vai outra vez. Aí você fica assim, o senhor hoje está me fazendo de padre ou de psicólogo. Alguma coisa está acontecendo aqui, porque não muda. Ele fala e não muda. Porque antes de você se penitenciar, né, você buscar a liderança, aí você tem que buscar Deus. Buscar o Senhor. Aquele que pode realmente mudar a sua sorte, mudar a sua vida, mudar o seu coração. É aquele que acolhe a oração. Davi, então, depois de tudo isso, e nós aqui também vendo que nós podemos chegar até Deus como Davi chegou. Davi, então, diz, Senhor, acolheu a minha oração. E aí, o final, ele diz, envergonha-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retire-se de súbito, cobertos de vexame. Então, ele estava abalado, ele estava cercado dos seus inimigos estão vendo ali a própria morte dele, mas ele termina com o quê? Com vitória e confiança. Então esse salmista começa completamente perturbado pelo seu pecado, mas desde o início você percebe que ele tem confiança, ele sabe quem Deus é. Ele sabe quem Deus é, ele sabe que o Deus é um Senhor na aliança, ele sabe que o Senhor é o Senhor da graça. Ele sabe que Deus é misericordioso, que mesmo na ira Ele não esconde a sua misericórdia para o seu povo, o seu juízo. Mas Ele também sabe que Deus ouve a sua oração e atende segundo a sua vontade. A Bíblia nos fala que nós temos um sumo sacerdote, o nosso Senhor e Salvador Jesus, que Ele é um homem que sabe. Ele não sabe pecado, Ele não teve pecado nenhum. Mas Ele sabe o que é sofrer pelos nossos pecados. Ali na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, Ele sentiu o peso dos nossos pecados. Davi sentiu seus ossos esmagados. Davi sentiu a sua alma perturbada pelos seus pecados. O Senhor Jesus sentiu a perturbação ali no Gólgota, minutos antes, dizendo, Senhor, afaste de mim este cálice, não pelos seus pecados, mas pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. E ali na cruz do Calvário, o Senhor Jesus sentiu também a ira do seu Pai. Sentiu a ira de Deus. Ele sentiu ali a justiça de Deus. Ali na cruz, a ponto dele dizer, Elohim, 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 lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É no desamparo do Filho que nós temos o nosso conforto, o nosso consolo, a nossa salvação, a nossa justificação. É quando o Filho recebe a ira por nós. Naquilo que os meus irmãos antigos do passado diziam e falavam, que ele repete uma palavra que eu e você não podemos repetir. Quando ele disse lá que, Pai, por que me abandonaste? O nosso Deus jamais nos abandonará, porque Ele está conosco até a consumação dos séculos. A Bíblia diz que essa expressão eu não posso repetir, nem você, nem ninguém aqui podemos repetir. Mas o que mais a gente pensa que o rei Davi, aquele que o Senhor depois vai ali ser também, né, o rei, ele é o rei. Davi estava mediando ali, esperando o verdadeiro rei que é Cristo. Aquele rei que está ali agora na cruz do Calvário, chamado Rei dos Judeus, foi humilhado. Os seus inimigos estavam ali ao seu redor. Estavam ali falando, se tu és realmente o Filho de Deus, vai e faça isso. Adivinha quem foi que te bateu? Cuspiram nele, crucificaram ele. Desça daí. Ele sofreu ali a angústia de ter inimigos ao seu redor. E ele sofreu uma angústia não pelos seus pecados, mas pelos nossos pecados, porque ele é perfeito. Ele era perfeito. Ele sentiu o seu corpo traspassado por uma lança, não por causa dos seus pecados, mas por causa dos nossos pecados. Não se quebrou nenhum osso, né? Diz a Bíblia. Mas ali estava a ira do Pai ali. Daí alguns dizerem que Jesus não foi ao inferno, mas o inferno foi até ele.
Toda vez que eu falo isso, o pessoal, mas como isso? Eu vou dizer como é que as pessoas explicam. Depois pergunto para o pastor Roberto. Mas a ideia é de que ali ele sentiu o afastamento do Pai. Ali ele sentiu a presença da ira e a ausência ali da graça nesse sentido, porque ali era o lugar de juízo, ali era o lugar de sentença. É ali que ele diz assim: vocês estão declarados justos, era na justiça do Filho, o réu perfeito, que não cometeu pecado nenhum, estava ali na cruz do Calvário. E o juiz dizendo: agora vocês estão declarados justos, porque eu puni o segundo Adão. O primeiro não teve condição, mas agora esse é perfeito. Mas ele precisava passar pela morte. O filho sente ali a ira. O que é o inferno senão a presença da ira de Deus? Ele é real, realmente, tem fogo mesmo, diz a Bíblia, fogo, enxofre, né? O verme que nunca dorme, a Bíblia falou, está lá. Mas ele é a presença da ira de Deus. Meu irmão, meu querido meu irmão, minha querida irmã, jovem, que está aqui, adolescente, criança, tenho que dizer uma coisa: eu não sei quais são os seus pecados, eu não posso ver seu coração, não posso ver, mas eu tenho aqui uma fórmula para você. Aprenda com os salmos de lamentação, busque a Deus, busque conhecer como salmista quem Deus é. E se você até aqui, chegou até aqui, até o momento, acompanhando atentamente, você já aprendeu que o Senhor é o Senhor da aliança. E a aliança que Ele fez não foi só conosco. A aliança que Ele fez é unilateral, é Ele com o Filho. Quando Ele não teve quem jurar, Ele jurou pelo próprio nome. Quando Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, as partes dos animais são cortadas, Abraão adormece, e quem passa com um fogo fazendo aliança é o próprio Deus, e Abraão está dormindo. Ele é o Deus da graça, o Deus da misericórdia, Ele é o Senhor da aliança. Se não fosse esse pacto, essa aliança em Cristo, naquele que está lá, que o filho da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, Gênesis 3,15, nem eu e nem você estaríamos aqui. Então eu não sei qual é o seu pecado, mas nessa noite eu quero lhe apresentar o Senhor da aliança na sua vida. E esse Deus da aliança há de te dar graça, porque Ele também é o Senhor da graça e da misericórdia. A aliança está ligada à graça, ligada à misericórdia, de não conceder aquilo que nós merecemos. E é a esse Deus de graça, de misericórdia, pactual, que tem Cristo, aquele Cordeiro Pascal, aquele Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, é nele que você pode confiadamente, ousadamente, entrar na presença do Pai, porque Ele vai ouvir e atender a sua oração, mesmo que seja a oração de Ana, sem som. O Senhor conhece e eleva as nossas orações como gemidos de um povo sofrido. Eu não sei qual é o seu pecado, mas eu conheço quem pode resolver. É o Senhor, o Deus da aliança, o Deus da graça, o Deus da misericórdia. E a certeza que nós temos hoje é a confirmação que em Cristo Jesus nós temos a purificação pelos nossos pecados. Porque ainda se pecarmos, a Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Davi está como nós, aqui, homens pecadores, que precisam de serem justificados. Ele foi justificado pelo mesmo Cristo, o Cristo que viria. Nós somos justificados pelo Cristo que viria. Vá até Ele, confesse o seu pecado e deixe, porque Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão, minha irmã. Irmãos, vamos cantar aquele cântico, Enquanto eu calei os meus pecados.